Saudações, surfistas da internet! Tudo bem com vocês? Vai começando agora mais um episódio do nosso podcast Mosaico de Ideias. Aqui, toda ideia é bem-vinda. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um assunto relacionado a algo que tomava conta dos noticiários tempos atrás, que são as Paralimpíadas. Vamos chamar aqui agora um treinador de atletas paraolímpicos, Vinícius Cirilo. Tudo bom, Vinícius? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bem, Matheus? E você? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço. Acho que é um assunto bem interessante, né? Mas vamos começar do início, né, cara? Contar aí um pouquinho do Vinícius, da sua trajetória. Como que você se tornou aí um treinador de atletas paralímpicos? Qual é a sua formação? Você teve que fazer algum tipo de curso específico? Compartilha com a gente aí essa sua experiência. Bom, então, eu caí no esporte paralímpico totalmente de paraquedas, assim, né? Eu sempre fui apaixonado por esportes, praticante de esportes. Na época da escola, jogava futsal, jogava na, num rendimento, assim, escolar, né, distrital, já consegui até classificar para alguns torneios nacionais e tinha aquele grande sonho de participar dos maiores eventos do mundo, né, de ser um atleta. E aí, por conta disso, eu fui, na hora ali da decisão da profissão, eu escolhi estudar educação física na faculdade. E aí eu entrei na faculdade de educação física, fui tendo vários tipos de experiência, e quando eu estava no terceiro semestre, o meu antigo treinador de futsal da escola, ele estava trabalhando com um time de futebol de cegos. E aí ele me chamou para ajudá-lo. Para quem não sabe, futebol de cegos tem algumas pessoas que enxergam para administrar o time, né? Uma delas é o goleiro, ele enxerga e ele administra a parte mais da defesa. O treinador, ele fica administra entre a defesa e o ataque, então ali o meio de campo. E tem uma pessoa que fica atrás do gol, que é o chamador. Essa pessoa, ela administra o ataque para o atleta saber onde é que ele tem que chutar, onde é que estão o adversário, que tipo de drible ele tem que fazer. E aí, na época, ele me convidou para ser esse chamador. E aí eu gostava de futsal, né? Então, assim, eu estava na educação física, eu aceitei o convite como voluntário. E aí foi meu primeiro contato com o esporte paralímpico. E aí eu conheci esse mundo, e aí surgiu uma vaga de estágio nesse local onde eles treinavam. Lá eu fazia um trabalho voluntário aos sábados, né, de manhã, e aí surgiu uma oportunidade de fazer estágio durante a semana, só que aí era em outras modalidades. E aí eu fui conhecendo os outros esportes paralímpicos que tinha lá, natação, atletismo, badminton, e o que esporte que eu mais gostei, né, que foi o que eu me interessei e me aprofundei, e hoje me deu muitas coisas, muitas oportunidades, foi o tênis em cadeira de rodas. Pô, que interessante, cara. Bacana. Porque assim, você falou aí, é interessante, né? Então, no caso do futebol de cegos, nem todos tenham alguma deficiência, né? No caso do tênis com cadeira de rodas, aí não tem pra onde fugir, né? Todo atleta ali ele tem que ter essa condição. Mas vamos lá. Você chegou a participar de algumas já Olimpíadas, né, Vinícius? Já viajou aí para o mundo, treinando. Como é que é essa experiência? Como é que é participar de um evento dessa grandeza aí? Nossa, aí foi realização do sonho de criança, né? Então, quando eu era criança ali, aficionado por esporte, a cada 4 anos, né, assistiu muito mais os Jogos Olímpicos, né? Até que até hoje, infelizmente, é o que mais é divulgado, o que mais passa na televisão. E aí, quando chegava naquela época dos Jogos Olímpicos, eu parava, assistia a abertura, assistia ali, ficava naquela imersão ali de 2 semanas assistindo tudo, né? E aí sonhando, mas já sabia que já tinha passado, né, dessa fase de ser um Sim. atleta, porque normalmente começa muito cedo, eu já tinha inspirado, mas eu sonhava, né, com as Olimpíadas. E aí quando eu conheci o tênis, o meu primeiro contato com o tênis já foi com atletas que já tinham participado de Jogos Paralímpicos, já tinha participado todo ano dos mundiais de tênis de cadeira de rodas. Então eu já caí de paraquedas num lugar onde já tinha os melhores atletas do Brasil, que batia de frente com os atletas do mundo. E esse foi meu primeiro contato. Eu lembro até hoje o professor, né, que na época o treinador deles, ele
perguntou: "Você já jogou tênis?" Aí eu já tinha brincado assim no clube, né? Nunca tinha Sim, feito aula. Eu falei: "Não, já joguei." Aí ele me deu uma raquete na mão e falou: "Então joga com essa atleta aí." A menina já tinha participado de Paralimpíada, era número um do Brasil, né? caramba. Número era muito boa no mundo já. E cara, eu não via a bola, não conseguia acertar a bola contra eu lá. E eu acho que até isso, essa experiência que foi o que me deu aquele clique assim de falar, não, tem que aprender esse negócio, tem que jogar com essas pessoas. Sim, Eu tô em pé aqui, ela estava na cadeira de rodas e eu tomando aquele couro, né? Até para a gente ver o nível realmente, né? A gente acha que sim, tem muita gente que acha que o esporte para pessoa com deficiência é um esporte assim de coitadinho, de sim. é inclusão, mas quando chega nesse ponto do alto rendimento, realmente é alto rendimento, assim, e Ah, tem eu imagino. muitos atletas, assim, de várias modalidades que, tanto é que a gente está vendo agora, né, existem já alguns atletas que, além de disputar as Paralimpíadas, também estão conseguindo se classificar para as Olimpíadas. Então é um nível, você vê Olha que é um só. nível alto e muitas vezes eles conseguem bater de frente com atletas sem deficiência também. E aí Pô, isso que foi interessante. abriu ali, né, a minha mente, assim, eu falei, nossa, eu quero aprender esse esporte, quero dar um jeito, e aí foi que eu me aprofundei. Pô, que bacana. Não, então hoje você é treinador de atletas paralímpicos, mas de tênis, né? Isso, Somente de tênis ou... eu trabalho nesse centro onde eu conheci o esporte paralímpico, onde eu tive contato, mas a minha especialidade hoje é o tênis, né, e aí respondendo a sua pergunta, eu comecei a sonhar com aquilo na época que eu comecei lá, foi em 2010. Então, os atletas eles já estavam meio que na reta final para participar das Olimpíadas de Londres 2012, nas Paralimpíadas. Perfeito. E aí eu já comecei a vislumbrar aquilo, né? Falar, nossa, um dia eu quero estar com ele nesses eventos, conhecer esse maior evento que eu assistia quando era criança. E aí eu tive, né, algumas felicidades dentro do esporte, já me tornei treinador de alto rendimento. Hoje eu componho a seleção brasileira de tênis cadeira de rodas. Já participei de duas Paralimpíadas, então eu estive na de Tóquio, que era 2020, né, vira 2021 por conta da pandemia. E agora retornei recentemente, 2 meses atrás, de Paris. Já participei de 7 campeonatos mundiais de tênis cadeira de rodas, né? Então, há 7 anos que eu venho participando aí junto com a seleção. Já conheci mais de 22 países. Então, assim, o tênis, antes eu não tinha nem passaporte quando eu comecei a trabalhar com eles. E aí eu tive que fazer um passaporte às pressas, que surgiu uma oportunidade de viajar com eles para a África do Sul. E aí, dentro disso, já rodei vários países, vários torneios internacionais, campeonatos mundiais, duas Paralimpíadas e também os últimos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, Pô, 2023. que bacana, cara. E assim, o Brasil, ele é considerado uma potência paralímpica, né? Com Paralímpica, aliás, é certeza. considerado. Hoje ficou em quarto ou ficou em quinto nessa de Paris agora? Foi em Ficou, quinto, né? ficou em quinto em Ficou em relação àquele quinto. quadro de medalhas de ouro por 2 ouros, mas em quantidade de medalhas ele até superaria o quarto lugar, que foi a Holanda, e aí, se for olhar só a quantidade de medalhas, o Brasil ficaria em quarto. Se for naquela lógica do quem tem mais ouro ficar na frente, a gente seria o quinto. E há muitos Legal. anos a gente vem ali top 10. Essa foi a melhor campanha que teve no país, o quinto lugar, recorde de medalhas, e a cada edição das Paralimpíadas a gente tem um crescimento. Pô, bacana, cara, bacana. Isso é bem legal, né? É o que você falou. A gente tem que tirar esse estigma, né, das Paralimpíadas ser algo, ah, não, coitadinho, não. Eu vejo que as pessoas têm um alto rendimento, né? Haja vista aí o seu depoimento que você tomou um couro aí dessa atleta. E eu nem sei se eu te É, pergunto, porque eu queria te perguntar assim, você como professor, como treinador, se você tinha algum desafio, assim, se é diferente, né? Se você chega num certo limite ali de exigência ou não. Você, digamos assim, bota para moer da mesma maneira se fosse uma pessoa sem deficiência. a gente, quando a gente olha o atleta como um atleta sem deficiência, assim, a gente, Sim, é claro, uma coisa que a gente aprende a trabalhar quando a gente está com esse público que tem deficiência, é claro que eles vão ter algumas limitações, né? sim, Então, hoje eu sou treinador da seleção de uma categoria que chama quad. O tênis ele tem apenas duas categorias, né? Isso também é
uma peculiaridade dos esportes paralímpicos que você não tem, tipo, atletismo, corrida de 100 metros, é todo mundo igual, né? Então, você tem algumas classes, né, algumas subdivisões, Uhum. porque existem inúmeras deficiências, e Sim, aí é uma tentativa de acoplar, né, deficiências iguais para até ficar justo, né? Então, no tênis cadeira de rodas, por exemplo, a única questão é você ter uma deficiência que acometa os membros inferiores. Então, se você tiver alguma entendi. deficiência que vá te impedir de correr, né, de forma 100% e ser competitivo contra os andantes, né, que a gente chama, contra os atletas sem deficiência, você está apto a jogar tênis sentado na cadeira de rodas. Mas aí dentro disso, existem pessoas que usam cadeira de rodas no dia a dia, que têm a lesão medular, existem pessoas que têm amputação nos membros inferiores e então elas não usam no dia a dia, elas usam prótese, Uhum. muleta e sentam na cadeira apenas para jogar. Então existem vários tipos de deficiência, várias alturas, né? E aí é Legal. dividido em duas, né? Uma seria a Open, que seria meio que o público geral, assim, quando você entra no esporte, você entra na Open, e tem uma subdivisão chamada Quad, que vem da palavra quadraplégico, né, tetraplégico. Então, além de ter comprometimento nos membros inferiores, você precisa ter algum comprometimento na parte superior do corpo. Então, pode ser uma Ah, perda de força, falta de dedos, ou uma lesão muito alta que, né, você não tenha tronco. E aí, quando você, principalmente nessa categoria quad, você vê umas coisas incríveis, assim, né? E aí, quando você trabalha com uma pessoa com deficiência, você tem que ter um certo olhar de ver as limitações, mas a gente não foca muito assim, o que ela não pode fazer, porque isso não me interessa. Se ela não consegue fazer, não pode, é bola para frente. A gente tenta ver dentro do que ela consegue fazer, a gente arranca o couro para ela ser o melhor com aquilo. Então, esse também é um legal do esporte paralímpico. Então, porque você vê, até hoje me impressiona, né? Eu estava na Paralimpíada, fiz até um vídeo. Tinha uma chinesa do meu lado, assim, no refeitório. Ela não tinha os braços e ela jantando usando os pés, assim, garfo, faca, cortando, tudo com o pé. E caraca, eu velho. olhei assim, eu falei, cara, tipo, que ela não tem braço, não tá nem aí, né? Todo mundo sabe que ela não tem braço, aí vai falar, ela não pode Sim, fazer nada. Ela se adaptou, até questão de alongamento de membros, para trazer com o pé, você trazer uma colher na boca ali, então ela teve toda uma adaptação com aquilo que ela consegue, e ela tirou, extrai o melhor daquilo. E esse é o que eu acho a parte mais legal quando você trabalha com a pessoa com deficiência. Quando ela chega para você, você elimina o que ela não tem, né, o que ela não consegue, e pega o que ela tem e tenta te extrair o melhor daquilo que é potencializar, né? Você potencializa exatamente. aquela. Pô, cara, que legal, cara. Que legal. É algo assim que a gente até chega até um pouco a emocionar, né? Assim, você vê a superação daquela pessoa ali, não somente como atleta, mas como pessoa, né? Como ser humano É, que tem a dificuldade, que deve enfrentar. Nossa, não sei, não consigo nem imaginar preconceitos, enfim. sim, Enfim, a né? A galera, gente. até mesmo os próprios atletas, assim, né? Mas acaba que não tem como fugir desse clichê, porque eles não gostam de ser vistos só nessa palavra superação, que ficou muito, né? Sim, com Aí, certeza. pô, superar, todo mundo tá se superando alguma coisa. Às vezes, pô, você levantou da cama, tá lá indisposto, mas você se supera para fazer, para ir pro trabalho, para seguir sua rotina. Então, eles não curtem muito essa ideia da superação, né? Mas não tem como, você vê os. Realmente não tem outra palavra, é superação dia a dia, né? De vencer ali a deficiência, vencer com a deficiência, fazer o que precisa ser feito, dar um jeitinho, né? E eu acho que é por Sim, isso que o Brasil é tão bom também, né? A gente tem aquela história do jeitinho brasileiro, a gente se vira, a gente faz acontecer. Às vezes não tem a melhor estrutura, às vezes não, né, tem a questão da deficiência, mas dá um jeito de buscar o que você quer e aí ter o sucesso. pô, cara, legal, legal. E como é que foi o desempenho dessas duas últimas Olimpíadas da seleção brasileira de tênis? Foi muito legal acompanhar nessas duas últimas, né? Porque teve uma mudança grande, assim, até a primeira que eu fui, a de Tóquio, a gente ainda estava muito ali visando participação, sabe? A nossa grande vitória, porque a gente tem algumas conquistas no tênis cadeira de rodas brasileiro, mas existem uns países que são muito tradicionais, sabe? Que todas as Paralimpíadas buscam, assim, 6, 7 medalhas, 4 medalhas, tipo, simples, dupla, Certo. masculino, feminino, quad. Então, tem alguns ali que a gente já vai tentando.
fazer história, né, cada vez. E Sim, até então a gente estava indo muito na participação. Em Tóquio a gente não teve bons resultados, a gente perdeu assim logo no início, nas primeiras rodadas. Foi uma situação até muito estressante por conta da pandemia. A gente saiu de casa sim, muito antes, tinha que ficar fazendo teste todo dia. E aí a gente ficou um mês lá, então assim, os primeiros 15 dias era confinamento total e teste todo dia, aquele estresse. E aí quando começou a competição, a gente já perdeu no início e fica lá só esperando ir embora. putz, E agora em Paris foi muito diferente. A gente teve a nossa melhor campanha. A gente chegou a brigar por uma medalha pela primeira vez. Infelizmente a gente ficou em quarto lugar. A gente perdeu um jogo por 2 pontos, cara, no detalhe do detalhe. Mas a gente ficou vivo ali até os últimos dias da competição e tendo jogo e naquele pique ainda de acorda cedo, se prepara, vai para o jogo, aquece e tal. E aí a gente viveu o que esses países maiores, né, que tem mais tradição, vivem, né? E a gente sim, sentiu essa diferença de começar a ser respeitado. Esses países com tradição, chegava lá, quando você olhava para trás, eles estavam lá na quadra assistindo seu jogo, te analisando, porque sabia que na próxima rodada, né, podia ser te encontrar no confronto. E aí foi muito legal, assim, essa mudança de chave. E eu acho que a gente tem tudo. Não só isso, né? Que a Paralimpíada ela também é um pouco ingrata, porque a cada 4 anos, né? Então você trabalha, a gente chama de ciclo paralímpico. Então você tem 4 anos para trabalhar, para fazer muitas coisas, para ver o resultado em uma semana lá, né? sim. Daqui a 4 anos. Mas dentro desse tempo que eu tô, a gente já conseguiu também uma medalha de bronze com essa minha categoria que é a quad no Mundial de 2022 e e desde então a gente fica ali terceiro. Esse ano a gente ficou em quarto também, perdeu no detalhe. Ano passado a gente ficou em quinto. Então a gente tá ali no Mundial oscilando, mas sempre entre os melhores do mundo, sem ser rebaixado, brigando por medalha, passando para as semifinais, para as finais. Então eu vejo que a gente também está tendo um crescimento assim, de acordo com esses resultados, né? Participando dos maiores torneios, se classificando para participar de grandes torneios e indo bem. Pô, cara, que bacana. E você falou assim, a gente ficou por 2 pontos para não pegar uma medalha de bronze agora em Paris. As regras, elas são as mesmas Isso, do, aí do explicar um tênis pouquinho. convencional e do tênis cadeirante? Isso, explicar um pouquinho do tênis em cadeira de rodas. Ele é exatamente igual o tênis convencional. A única diferença é que a bolinha pode quicar 2 vezes. Então, é o mesmo tamanho da Ah, quadra, mesmo tamanho de rede, mesmas regras, mesma pontuação, mas a bolinha pode quicar até 2 vezes, né? Então, nada impede do atleta também pegar a bola sem nenhum kick, com um kick só, ou com 2 kicks ele rebate. Se quicar 3, perde o ponto. Hoje em dia o nível está tão alto, desenvolvimento de cadeiras de rodas mais rápidas, os atletas mais fortes, mais agressivos, que quase não está acontecendo mais o segundo kick, sabe? Então, tipo, ou você pega no primeiro kick, que o segundo kick já bateu na já. grade lá, então já era. E aí tá ficando bem interessante, assim, né? A potência tá aumentando, os atletas estão. Dinamismo, né? O jogo fica mais dinâmico também, né? E até por ser igual, assim, ele é um jogo muito legal de ver, porque tem vários ralis, né? Tem várias trocas de bola. O pessoal que entende de tênis, que gosta de tênis, ele, quando vê o tênis cadeira de rodas, ele para e fica assistindo. E isso também é uma coisa que nos ajuda, né? O tênis acaba que sendo um esporte, dos esportes paralímpicos, ele tem uma grande vantagem, porque hoje a gente já participa juntamente com o tênis convencional dos maiores eventos que existe no mundo. Então, por exemplo, os Grand Slams, né, que o nosso Guga ganhou lá Roland Garros, no mesma semana que acontece o Grand Slam dos andantes, aí tem uma chave de cadeirante acontecendo ali no Ah, complexo. Então, legal, legal. aí, mas é uma coisa mais restrita, né, que reúne só os 16 melhores atletas do mundo, mas ganha muito espaço, né? Então a pessoa tá ali, tá lá assistindo um jogo do Djokovic, aí acaba o jogo, ela sai, ela tá passeando, ela olha para a quadra do lado, tá tendo um jogo de cadeirante. Então, isso ajuda a aumentar a visibilidade, Sim. assim como no andante também, mas é lógico numa proporção muito menor. São pagos prize monies, né, no tênis de cadeira de rodas, então existe premiação em dinheiro, em dólar,
Então, todo torneio que os atletas jogam, eles são torneios do circuito internacional, e aí que começa sempre numa premiação, o torneio, né, distribui uma premiação, o menor de US$ 3.000. Aí cada vez que vai aumentando o torneio, vai distribuindo uma premiação maior. Então, isso também dá uma base, né, dá ali aumenta a competitividade, né, porque além do amor ao esporte, você também tem uma carreira esportiva, você tem muitos patrocinadores. Sim, A gente já participou de várias exibições, assim, né? A gente, quando eu falo o tênis cadeira de rodas, então a gente tem imagens do próprio Djokovic sentado na cadeira de rodas tentando jogar. Agora o Yannick Sinner, né, que é o novo número 1 do mundo, também tentou. E aí eles jogando, eles falam, nossa, aqui é difícil demais, eu tiro o chapéu para você e tal. Então isso acaba aproximando, né? Porque é o mesmo órgão que rege as duas modalidades. É, certo. a gente já está nesses grandes slams, já está em outros torneios maiores, né? Então tem os atletas profissionais andantes também, de vez em quando faz uma aproximação, então é muito legal ver a modalidade crescendo. Pô, cara, que bacana, bom demais saber disso, bom demais saber disso aí. E você falou aí, nos grandes lãs normalmente participam os 16 melhores do mundo. O Brasil hoje tem algum grande atleta, assim, um expoente nesse esporte? Sim, dessa minha categoria, né, a categoria quad, nós temos um atleta que chama Imanito Silva. Ele já está há mais de 7 anos como top 10 do mundo. Então ele já participou de todos os 4 Grand Slam, né, que é a Australia Open. A Australia Open ele já foi 2 vezes. Agora em 2025 ele está indo a terceira vez. Eu vou ter a felicidade de ir nessa com ele. Ele já participou de 2 Roland Garros, já participou do US Open também, que eu tive a felicidade de ir com ele em 2023, e participou de uma vez em Wimbledon. Então, Hum. ele vem participando, ele já foi vice-campeão nas duplas de Roland Garros, e ele está sendo o nosso maior atleta expoente, né, que já cumpriu esse calendário de Grand Slam. E também tem o Leandro, que está chegando agora. Ele participaria agora pela primeira vez, ele estava ranqueado, ele tá entre os 16 agora também. Ele estaria apto para participar do US Open desse ano, que infelizmente não aconteceu porque foi na mesma época da Paralimpíada. Então, Hum. como teve choque de data, eles não teve o torneio, mas eles pegaram a premiação do torneio e dividiu entre quem estava apto, né, ali quem estava entre os 16. Ah, E legal. agora ele também está indo para a Austrália, mas a Austrália mudou um pouquinho a regra, vai entrar os 12 melhores do ranking direto, então o Mani ele já está dentro, o Leandro ele está em 13, 14 ali, ele vai ter que jogar uma etapa prévia, né, um qualify que a gente chama, para buscar a vaga, mas a gente crê que ele tem a possibilidade de entrar e participar, enfim, né, realmente participar do seu primeiro Grand Slam, já que no US Que Open não legal. deu certo. Muito bom. Não, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E, cara, e como é que, assim, você falou aí das premiações, né, em dinheiro, que é uma forma também de incentivo, né, como você falou, de carreira mesmo. Como é que é hoje o Brasil nessa questão, assim, de incentivo financeiro, de patrocinador? Existem, da mesma maneira que tem o Bolsa Atleta, os atletas paralímpicos também entram eles estão aptos a receber esse subsídio governamental? Como é que funciona isso aí? Sim, de Bolsa Atleta a gente tem muitos avanços aqui, né? A gente tem as bolsas do Ministério do Esporte, que aí nós Certo. temos bolsas desde a base, assim, desde estudantil, universitário, nacional, internacional, paralímpico, e até as bolsas pódio, né? Que são os atletas ali que estão que brigam por medalha nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas. Então, a gente tem várias categorias de bolsa que acaba atendendo vários atletas, né? Cada uma com seu valor ali vai subindo. Hoje em dia também quase todos os estados, assim, que eu tenho conhecimento, né? Pelo menos os que os nossos atletas moram, eles têm suas bolsas estaduais também pelas suas secretarias de esporte. A própria confederação também tem a bolsa, né, para os atletas, com um patrocínio. Hoje a Confederação Brasileira ela tem patrocínio do Banco BRB, e aí também existem alguns tipos de apoio de bolsa que aí faz nessa parceria.
mas hoje em dia acaba sendo muito mais governamental. Alguns atletas já têm seus patrocínios, né, empresas privadas ali, mas ainda não é tão forte quanto a gente vê em outros países, quanto a gente vê também no esporte olímpico. Mas Certo. já tem algumas coisas. O próprio Mani ali, ele tem uma história muito legal com a Avan, que ele é lá de Santa Catarina, então ele conheceu o velho da Van, né, foi engraçado que ele estava até em Israel, ele foi jogar um torneio em Israel e o, o rapaz da van estava lá a passeio e a esposa do Luciano Mani, Hangner. o Luciano Luciano, Hangner. a É. esposa do Mani é fãzaça dele, aí viu no Instagram, falou, ó, ele tá em Israel, tenta encontrar ele. Ele, pô, mas como é que eu vou encontrar, né? Israel é grande. E aí eles no aeroporto, ele olhou, viu o Luciano, foi lá falar com ele, e aí criou até uma amizade, e a Van apoia também os atletas paralímpicos, além do Mani, também tem um outro apoio um atleta da natação, e assim vai, né? A gente vai Legal. buscando, porque assim como o tênis convencional, o tênis em cadeira de rodas, ele também tem as particularidades de ser um esporte, quando você chega nessa parte do alto rendimento, de ter que ter um investimento, né, para as viagens, Sim, para material, para treino, para o espaço de quadra, então é necessário ter todos os tipos de apoio, né, para conseguir. sim. E o tênis é um esporte caro, né? Assim, não tem como fugir, né? A raquete não é algo barato, É, enfim. eu digo assim, como professor, né? Como todo esporte também é caro de um certo nível, né? Quando você pode Sim, começar com uma raquete, você pode comprar uma raquete de segunda mão ou uma raquete, né, inferior, barata, pode jogar descalço, enfim, mas quando chega realmente, quando a gente fala de alto rendimento, todos os esportes vão exigir, né? Hoje você vê tênis de corrida custando R$ 4.000, né? Que dá o preço de sim, duas raquetes e o tênis roda 50 quilômetros e depois ele já não serve mais. Então, quando você almeja assim, o alto rendimento, ele vai ficando mais caro, né? sim, E o tênis já tem essa fama também de ser um esporte mais caro, né, de ser um esporte mais nobre, mas realmente o alto rendimento ele exige mais, é passagem, é torneio no mundo todo, você tem que ficar viajando para estar bem ranqueado, então realmente vai ficando caro. sim. E até mesmo tenha um equipamento, como você falou, né? A própria cadeira de rodas, né? Essa é uma Mas a cadeira. parte, Não, pode falar, pode concluir. essa é uma peculiaridade, assim, não só no tênis, mas né, todo esporte de cadeira de rodas, ele se compara à Fórmula 1, né? Então, assim, Exatamente. Era o é a exemplo que eu ia mesma dar. coisa. A gente tem até um brasileiro, né, que foi medalhista agora no atletismo, ele aqui de Brasília também, o Parré. Ele já estava na quinta Paralimpíada buscando essa medalha, ele conseguiu uma medalha de bronze agora. E aí, assim, o feito dele ficou ainda mais impressionante, porque ele compete com os caras que têm as cadeiras feitas pela engenharia da Fórmula 1, da Sauber, da Honda, né? Japonês é da Honda, o alemão é não sei o quê. Os caras têm a cadeira de fibra de carbono, a cadeira dele pesa 5, 10 quilos a mais do que a cadeira dos caras. Ele mesmo fabricou ali de alumínio. E aí, assim, chega a ser discrepante, né? Então, volto a falar no que eu falei antes, assim, aí a gente vai com aquele jeitinho brasileiro, com a força de vontade e rala o Sim, dobro para tentar compensar. Hoje em dia, existem as cadeiras nacionais que, que já são, assim, são caras, né? Assim, cerca de 7, 10, 15 mil reais, mas hoje, para você realmente assim ter uma condição, bater ali de igual a igual, aí teria que ir para as cadeiras internacionais, que aí a gente fala de 7.000 libras. Então, o preço de um carro, caramba. 50 É o mil preço de um reais, carro? 60 mil reais, para você jogar com a cadeira que os melhores estão jogando, né? E aí você Sim. começa ali mais ou menos no mesmo patamar e aí fica um pouco mais fácil. Não. E assim, cara, vamos lá. Não sei se é uma pergunta de um leigo mesmo. Mas são cadeiras que as pessoas usam, inclusive no seu dia a dia, ou só servem para praticar o esporte? Não, a cadeira esportiva ela só serve para o esporte, ela tem algumas Que é, peculiaridades diferentes da cadeira convencional. Então, as cadeiras esportivas, elas têm uma roda mais cambada, então a roda dela sim, elas são de lado,
porque isso facilita as curvas, né? Então você vem e faz Sim, curva com muita velocidade, e aí se não tiver essa cambagem, você capota, né? Você acaba vem caindo, né? correndo. Sim. Outra coisa é que tem uma rodinha a mais atrás, né? Então, além das duas rodas grandes, das duas rodas dianteiras pequenininhas que a gente vê nas cadeiras convencionais, tem um anti-tip, que é uma roda atrás que também não permite que você capote, né? Então, ela fica totalmente estável no chão. E aí você não consegue andar com essa cadeira na rua, principalmente no Brasil, porque é uma cadeira que você não consegue empinar para subir meio fio, né? Não consegue passar nas portas, né? Que ela é bem mais larga por conta da escambagem. E, e ela é bem sensível também, assim, né? Então pode empenar, né? Ficar ali por conta dessas diferenças de piso. Então, é uma cadeira que só se usa na quadra mesmo, que é uma superfície lisa, reta, né? Então, Então realmente é um essas... investimento muito alto. Claro que é a sua vida ali, mas para não ser algo do dia a dia, né? Realmente fica aí É, até bem mais caro. E hoje qual que é o país assim de grande destaque no mundo? É os Estados Unidos no tênis na- paralímpico? hoje a gente tem alguns países assim que são grande referência, Japão, Holanda, Grã-Bretanha, principalmente esses três assim Oh, legal. que ficam ali, disputam a maior quantidade de medalhas nesses jogos. E aí tem os outros países que vão correndo por fora, muito mais também pelo. Esses são os países que conseguem renovar, sabe? Todo ano aposenta um, aí você fala, pô, beleza, agora a gente vai ter uma oportunidade. Do nada, chega outro assim, você Surgiu. fala, de onde saiu isso aqui? Até os dois últimos campeões, né, do masculino foi assim. Em Tóquio foi um japonês que chama Shingo Kunieda. Ele é comparado ao Federer da cadeira de rodas. Então ele ficou ali Caraca. vários anos ali sendo número um, ganhando Paralimpíada, ganhando o Grand Slam. E aí ele aposentou em casa, né, em Tóquio, ganhando a medalha de ouro. Aí todo mundo, beleza, agora, né, aposentou, vai lá descansar, deixou aqui pra gente. Cara, aí no ano seguinte surgiu o novo número um do mundo, que chama Tokito Oda, japonês também. O moleque com 15 Caramba. anos já era número um do mundo. E Nossa. aí agora ele ganhou a Paralimpíada agora com 18 anos, foi o campeão mais jovem, Caraca. destruiu, assim, e o nosso atleta, né, o Daniel Rodrigues, que ele é o nosso número um masculino, ele fez uma ótima campanha, ele chegou nas oitavas de final de simples, é um jogador fenomenal, ele é top 20 do mundo, já foi top 11, assim, já ganhou de vários top 10, e ele pegou esse menino, né, que foi o campeão nas oitavas, ele não viu bola, assim, tipo, a gente olhava assim, não tem o que fazer, o cara terminou o jogo dando um ace a 170 km por hora, que, tipo, para cadeirante Nossa sentado na senhora. cadeira, é muito difícil fazer. E aí ele olhava pra gente e a gente, cara, esse moleque não tá puro, assim, é alguma coisa. O Ó, o moleque antidoping, tem saiu. que fazer o antidoping aí. Pior que tem antidoping nesse nível, assim, toda Ah, semana, todo torneio grande eles fazem. Mas é brincadeira, assim, né? Mas realmente são os países que conseguem se renovar, aposenta um. A Holanda também teve uma jogadora que ela ficou 10 ou 15 anos sem perder um set. Então a mulher não caraca, velho. perdia sete, assim, ela se Nossa. aposentou porque ela não tinha, cansou de ganhar. É Sim, impressionante. E ela aposentou, e aí veio outra holandesa agora, nessa mesma pegada, mais nova, e aí já tá aí há anos. Esse ano ela perdeu, ela estava 147 jogos sem perder. Ela perdeu no caraca, velho. Mundial lá para uma chinesa, a China conseguiu destronar a Holanda lá feminina. E, cara, parecia um clima de velório, assim, porque a mulher perdeu, porque ela não estava acostumada a perder, sabe? Então, são Aham. países, assim, que tem muita tradição, tem muitos atletas, tem muita renovação, assim, tem umas escolas, né, que a gente chama umas escolas de tênis de cadeira de rodas muito forte. Sim, cara, que legal. Então, quem sabe um dia, né? Brasil, a gente vai conseguir chegar lá. Quem sabe? Seja É, com apoio privado, seja com apoio. Mas o que que esses países, assim. O que que você acha que tem diferente nesses países que hoje o Brasil não tem? É mais tradição? É incentivo privado? O que que seria? Ou simplesmente por exemplo, a Holanda nunca ganhou a Copa do Mundo e já ganhamos cinco. É só.
Olha, a gente está tentando descobrir esse segredo. Toda vez que a gente está junto com eles, a gente tenta ver, mas eu vejo algumas coisas assim, né? Eles têm um programa que acaba que para eles a gente vê também a questão geográfica facilita um pouco. São países menores também, assim, né? Que Sim, conseguem juntar mais ali. Então, ele vê uma criança ali que tem potencial, que se destaca, e eles já conseguem pegar desde cedo e abraçar essa criança ali, botar no laboratório onde tudo acontece, onde o número um do mundo está treinando, e aí eles junta todo mundo no mesmo lugar e vai, todo mundo treina igual, faz a mesma coisa. Eu acho, a gente vê que essa questão geográfica, assim, para a gente é uma grande dificuldade, sabe? A sim, gente tem alguns benefícios por ser um país grande, né? Mas nessa hora eu vejo que a gente perde bastante nessa questão, assim. E outra coisa também, quando você está ali na Europa, você acaba que você tem um privilégio geográfico também de jogar torneios, né? De pegar um trem e ir lá jogar um torneio, então você sim, consegue ganhar mais experiência, mais bagagem. Pô, a gente para jogar os principais torneios 15 mil de passagem de avião, 2 dias para sim, chegar e tal, e custo muito caro, muita distância. Então, nossos atletas, mesmo os melhores, eles não conseguem estar toda hora jogando contra os melhores, né? Para ir se desenvolvendo e ir achando um caminho. Pô, se eu fizer isso, eu estou ganhando desse cara. Então, assim, joga menos contra os melhores, né? Então, quando joga, às vezes é um jogo, que nem eu te falei, ele é um jogo rápido, assim, de menos de uma hora, o cara nem. Quando piscou, já acabou o nem jogo, viu, já né? perdeu, já tomou um sacode. E aí. E a gente acha assim, né? Acaba sendo. A gente está tentando descobrir, né? Para virar também, mas eu vejo essas peculiaridades de diferença, assim, Sim, que sim. eu acho que conta. Aqui na América do Sul tem torneios sul-americanos? Tem torneio, Tem? mas assim, por exemplo, os torneios, ou esse ano, por exemplo, né, vamos tomar como base, os torneios que aconteceram esse ano na América do Sul são torneios Future, seriam os torneios de entrada, assim, que é Certo. menor premiação, menor pontuação, que é isso, é US$ 3.000 para o torneio inteiro, a pontuação não é muito alta, então não vale muito para o ranking, então acaba sendo torneios que o nível é mais baixo. Até porque os atletas que estão bem ranqueados, eles têm algumas regras, né? O número, os atletas ali top 10, eles não podem jogar esses futures, né? Então é um torneio realmente para pessoas que estão chegando, que estão ali mais Sim, embaixo do ranking e tal. A partir do que você chega, você entra no top 20, você não pode mais jogar future. Então é bem mais baixo, sabe? E são os torneios sim, que entendi. a gente já até teve torneios maiores no Brasil. Para você entender um pouco, né? A escala seria future, aí depois ITF3, ITF2, ITF1, aí Super Série e Grand Slam. Então, a gente já chegou a ter. Aí no Chile tem um torneio todo ano que é um ITF3, então que seria o segundo na escala, né, de baixo para cima. E aqui no Sim, Brasil fez há alguns anos, a gente não consegue manter por anos seguidos ITF2, que seria o terceiro, né? Aí por que que não consegue manter? Que é principal, né? Como eu te falei, as premiações vão subindo. Então, um future é US$ 3.000, que para a gente já hoje seria R$ 18.000, né, de sim, premiação. Fora outros custos que você tem que arcar, né? Então, é claro que você cobra uma inscrição, mas é, você pode ter prejuízo como pode ter lucro, de acordo com a quantidade sim. de atletas, com o patrocínio que você conseguir. O ITF3, ele já sobe para US$ 14.000, então de 3 para 14, Pode. que já Quase é três 14 vezes mais, né? 5 vezes e, mais, ve- quase 5 vezes mais, né? e vezes R$ 6, né? Então, assim, já fica estrondoso. Aí Sim, o ITF2, que a gente já fez, inclusive aqui em Brasília a gente já fez 2 vezes, ele é US$ 22.000. Então, vai subindo em dólar. E é difícil você conseguir, né? Principalmente, né, o sul-americano ali, que a nossa moeda não está valorizada, para a gente é muito difícil ficar fazendo sim. esse tipo de torneio. Ah, Então não, com acaba que a certeza. gente tem que viajar, tem que ir. O mais perto ali seria Estados Unidos, mas também já é uma viagem cara. Sim. Europa, Ásia, né? Então tem que ficar rodando.
Cara, que legal, muito bom, muito bom. E aqui em Brasília, já que você falou de Brasília, tem algum atleta que você olha tá olhando com mais carinho, né? De, pô, essa pessoa que Aqui, tem potencial ou não? então, Brasília sempre teve tradição, sempre foi um celeiro, né? Igual quando eu te contei por isso até que eu já comecei, minha primeira experiência era com atletas de seleção, a gente sempre desenvolveu, já teve os melhores de Brasília masculino, feminino aqui, os melhores do Brasil, né? Sendo de Brasília por várias temporadas. Hoje a gente tem duas meninas de 20 anos, 23 anos ali, uma e outra, que hoje é a número 2 e número 3 do Brasil. E elas até brigam entre elas, ficam alternando ali é a Maria Fernanda e a Jade. Hoje a Maria Fernanda é a 2 e a Jade é a 3, mas já foi ao contrário. A Jade já foi número um do mundo júnior, até 18 anos. Legal, Ela foi a primeira campeã júnior de Grand Slam, que começou no US Open, foi o primeiro Grand Slam a fazer chave de júnior de cadeirante, em 2022. E ela foi campeã de simples e dupla, e nesse ano ela também terminou o ano como número um do mundo júnior. Então são as nossas estrelas assim hoje, né, que sim, estão na seleção, jogam mundial. A Maria Fernanda foi para o último Pan-Americano em Santiago. Infelizmente esse ano a gente não conseguiu classificar nenhuma menina para as Paralimpíadas do Brasil, né? A gente só sim, teve a equipe masculina e a equipe quad. Mas elas são as nossas, né, referências aí, né? as nossas pérolas aqui do momento. Ai, que bacana, que bom, cara. Show de bola. E assim, você tem, como você falou que começou no esporte, agora se especializou bem no tênis, mas você tem vontade de ter experiências em outros esportes paralímpicos? Ou não, você quer ficar quietinho ali no tênis, que é onde você se achou? Hoje eu não tenho, né? Eu me encontrei no tênis. Acaba que eu trabalho num grande centro paralímpico que tem quase todas as modalidades. Aí a gente tem um contato com uma com outra ali, dá uma Sim, brincada, encontra os atletas, né? Faz aquela bagunça. Mas para trabalhar mesmo, eu não me vejo fora do tênis, assim. entendi. Deu match, né? Deu match ali no É, tênis e no. Pô, cara, que legal, que legal. Então, e esse, ó, já estamos no final do ano, tem algum outro torneio que tá por vir grande ou só agora a partir de 2025? existem alguns torneios, né? Toda semana, né? Existem torneios no mundo todo. Aquilo que eu falei, se você tiver dinheiro, tiver Sim, condições, você viaja. você faz tudo. A própria Jade, terminou hoje o torneio da Argentina. Ela foi vice-campeã, perdeu para uma colombiana. Ela está lá já há 2 semanas. No torneio anterior, ela foi campeã em cima dessa Sim, colombiana. Agora, nesse segundo torneio, ela perdeu na final para a mesma que ela tinha ganho semana passada. porra, É, o Daniel também está fora, ele fez um torneio na França. Aí ainda sim, tem uns torneios na Turquia, mas agora a gente já está muito mais olhando para o ano que vem e para o próximo ciclo, né? Que, como eu te falei, terminou agora o ciclo de 4 anos com a Paralimpíada, a gente já começa a focar em 2028 em Los Angeles. Mas o nosso próximo desafio assim grande vai ser os torneios da Austrália, que já começa no início do ano. A gente sim, tem os atletas melhores ranqueados vão participar, e aí vai ter o Grand Slam, né, o Australia Open. Então a gente já está ali com essa visão e também sempre, todo ano em maio, a gente participa do Mundial de Tênis Cadeira de Rodas. E aí, como eu te falei, o Brasil, a gente está ganhando espaço entre os cabeças, entre a elite, então a gente já vem há vários anos, né, mantendo o nosso posto sem rebaixar, e a gente sim, já tem os times classificados ali para o Mundial do ano que vem, que é em maio. Então, esses são os maiores, né, mas sim. ao longo do ano tem outros, esses são os que já estão certos, né, ali em janeiro e maio, mas ao longo do ano tem os outros desafios, até que os atletas acabam muitas vezes indo mais sozinhos, assim, né, pela questão de custo e pela quantidade de torneios que é importante fazer. Não, entendi. E onde é que a gente consegue acompanhar? Tudo bem, para a Olimpíada, né, todos os canais aí passam, mas esses torneios menores, vou chamar
menor assim, entenda, menor que a Olimpíada, né? Mas pode ser um Super Aham. Séries ou um Grand Slam. A gente tem como assistir? Eles chegam a ser televisionados? Tem um canal no YouTube que a gente consegue acompanhar esses jogos? Hoje acaba que tem o Star Plus, né? O Star Ah, Plus ele sim. costuma passar muitos torneios de tênis e tem muitos torneios de tênis em cadeira de rodas. Ah, legal. É, às vezes também a transmissão no YouTube pelo canal ou do Paralympics ou da ITF, né, que é a Federação Internacional de Tênis. O Mundial mesmo ele sempre é transmitido pelo YouTube, pelo canal da ITF. E assim a gente vai indo, né? Mas são os principais meios. Os Bacana, grandes bacana. slams, por exemplo, os grandes slams é mais pelo Star Plus, assim, que você consegue ver todas Legal. as quadras que tem, né? Então, aí você acessa lá a quadra, você vê qual quadra que o atleta vai jogar e consegue achar ali pelo Star Plus. Bom saber, é bom a gente ter essa noção para a gente poder acompanhar, prestigiar, né? Às vezes é pouco divulgado, né? Isso, então Sim. é interessante esse. Cara, teve alguma situação inusitada que você já tenha passado em algum torneio, em algum sufoco, né, que tenha passado em algum atleta, que você queria compartilhar aí com a gente? Então, acaba que, como eu falei, o treinador ele não viaja tanto quanto os atletas, né? Os Sim, atletas, sim. a gente tem atleta que chega a fazer 25 torneios, 28 torneios no ano, então a gente Caraca, considera como se cada torneio fosse uma semana, que normalmente começa de quarta a domingo, mas aí viaja antes, né? Então a gente está falando de mais de meio ano fora de casa, né? E eu acho que a situação mais inusitada assim que a gente já vivenciou foi quando estourou a guerra lá de Israel. A caramba, gente, três dos nossos atletas tinham acabado de chegar lá. E aí eles chegaram tipo 5 da manhã, foram pro hotel, aí deram aquela cochilada, né? Chegaram morto, que é uma viagem longa, nem tomaram banho, deram aquela cochilada. Deu 8 horas, eles foram descer pro café. De repente começou a soar a sirene e guerra e tal, e vão embora, vai para o aeroporto, tenta entrar no primeiro voo. E aí foi o momento mais louco, assim, né? Que a gente fala, pô, vocês já passaram caraca, por tudo, vocês já passaram até por guerra. até por guerra, E, e aí foi aquela caramba, loucura de eles contam assim, né, o que eles viveram ali, coisa impressionante, assim, de estar no aeroporto e agora, tipo, todo mundo corre para o subsolo, vai para o bunker, deixa as malas aí jogadas e vai, que o aeroporto está sendo alvo. E aí, pô, era dois cadeirantes e um andante de prótese tendo que putz, descer a escada para ir para o bunker, tipo, largou a meu mala, Deus, larga tudo. E aí a gente vivendo daqui, né, acompanhando o desespero deles para tentar ir embora sim, e voo sendo cancelado e tal, e no fim das contas eles conseguiram é, de- pegar um voo para Tailândia para depois começar a saga de volta ali na emergência, mas nessa loucura toda foi tipo eles ficaram 6 dias, né, entre sair do Brasil e conseguir voltar sem tomar banho, sem comer direito, sem fazer nada e vivendo nossa, ali cara, aquela loucura de. Eu acho que essa foi a situação mais mas, peculiar. Tem nossa várias senhora, coisas, né? Toda sim, viagem tem uma coisa ou outra, um perrenguezinho ou outro, uma historinha para sim, contar, mas eu acho que essa é a mais bombástica que eu já vi. caramba, pô, realmente, e isso foi a do ano passado ou a desse ano? É, não, assim que começou lá, A do dia, lá em a do outubro ano do ano passado. passado, né? É, isso, Sim, exatamente. Assim que caraca, começou, ia ter o torneio lá e foi cancelado. caramba, cara, realmente, pô, bom, mas tudo, graças a Deus eles estão bem, estão vivos, estão Também estão competindo vivos, aí, estão aí competindo, né? Vivendo as suas histórias, buscando, viajando mais ainda sim. e tentando não passar por isso de novo. Ah, beleza. Meu cara, estamos chegando aqui no final do nosso episódio. Foi muito legal vivenciar esse mundo que às vezes as pessoas não conhecem muito tanto, né? Eu confesso, não acompanho tanto assim, mas é interessante, né, a gente saber dessa realidade de, como você falou, não tem como não falar, mas deve existir diversos casos de superação também. Achei bem legal trocar essa ideia aí contigo. E como é que o pessoal te acha aí
nas redes para acompanhar seu trabalho, as suas postagens, os vídeos que você faz dos atletas. Ah, Deixa um recado final pessoal aí. no Instagram é Vinícius, arroba Vinícius Cirilo, Cirilo com CY e dois L's. Eu confesso que eu gostaria de ser mais engajado ali nas redes, eu acabo postando mais quando viaja ali, porque às vezes a rotina nos engole, né? Você pensa em fazer umas coisas, Sim. mas dando aula e assoviar e chupar cana fica difícil ali, mas tem lá. E queria te agradecer. Para a gente é sempre muito bom esses espaços que nos dão, nessa oportunidade de falar sobre o que a gente faz, o que a gente ama. Como você falou, né? Acaba que as pessoas acompanham pouco, mas também porque muitas vezes não tem muita opção, né, de acompanhar. E então, te agradeço abrir esse espaço, agradeço a todos aí que nos ouviram, espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho, né, desse universo paralímpico, desse amor e dessa vontade de vocês também, né, quando tiver a oportunidade de assistir, torcer junto com a gente, é, e que venham mais espaços como esse, né, para as modalidades paralímpicas. Ah, com certeza, cara. Eu que agradeço aí você ter aceitado o convite, tanto com essa rotina aí muito maluca, muito doida, mas que bom que deu tudo certo. Cara, te agradeço bastante, tá? Pessoal, obrigado aí quem acompanhou. Quem está nos ouvindo aí, não deixe de curtir nosso canal, fazer seu comentário, beleza? E até o próximo episódio. E não deixa de acompanhar lá no Star Plus, hein, pessoal? Vamos prestigiar nossos atletas. Isso Falou, aí. Vini. Um Obrigadão, abraço, meu cara. Matheus. Até mais. Valeu. Abraço.